Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos falar dos tipos de capacitores. Então, primeiramente, o que é um capacitor? O capacitor, ele nada mais é do que um componente eletrônico que possui duas placas metálicas, cada uma delas ligada em um terminal, e no meio delas existe um isolante que a gente chama aqui de dielétrico, tá certo? Então, esse capacitor aqui, por exemplo, o dielétrico dele pode ser o próprio ar, onde você vê aqui as duas placas metálicas ligadas uma em cada seu terminal. E como que funciona o capacitor? Aqui a gente nesse vídeo vai mostrar ele em regime corrente contínua, tudo bem? Então vamos lá, se o capacitor ele é duas placas, né, são separadas por um isolante, como que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: se você montar um circuitinho desse aqui, onde você tem um resistor de carga e outro aqui de descarga e uma chave HH, você tem o capacitor aqui ligado inicialmente na posição 1. O que vai acontecer? A corrente vai passar por aqui e vai energizar essa primeira placa. Mas como aqui a gente sabe que tem um isolante, um dielétrico, não vai haver passagem de corrente. Então, simplesmente, essa placa vai ficar energizada positivamente, porque está ligada no positivo da fonte, e a outra, por sua vez, a outra placa, vai estar energizada negativamente, porque ela está ligada ao negativo da fonte. Então, você vai ter aqui várias cargas positivas na placa de cima e várias cargas negativas na placa de baixo. E olha o que ele está acumulando nesse caso. Você está vendo que aqui tem uma diferença de potencial. Essa carga está positiva e a outra está negativa. Então o que ele está acumulando? Tensão elétrica. E ele vai ficar assim enquanto a chave 1 estiver nessa posição. Se você mudar a chave e colocar a posição 2, imediatamente esse pessoal que está todo aqui vai encontrar um caminho alternativo para chegar até o negativo, né? Já que aqui é o dielétrico. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a descarregar e toda essa energia vai passar por essa resistência de descarga, né? E vai embora para casa aqui. Então olha só o que acontece, ele se carrega no primeiro momento, você muda a chave, ele se descarrega pelo mesmo lado, pela mesma polaridade do capacitor. Observa que isso daí leva um certo tempo. Como que a gente calcula o tempo, então, de carga? O tempo de carga vai ser, então, a resistência, o valor dela, quanto maior for a resistência, maior é o tempo. Então, o tempo de carga, que a gente chama da letra grega tal, vai ser o R de carga vezes o capacitor. Por quê? Porque quanto maior o capacitor, maior o tempo. Quanto maior a resistência, maior o tempo. Então, eles são ligados diretamente, proporcionais. Então, o tempo de carga vai ser o resistor de carga vezes o capacitor. Para descarregar, o capacitor leva mais tempo, certo? Então, nesse caso, o tempo de descarga dele vai também ser proporcional à resistência de descarga e também ao valor do capacitor. Quanto maior os dois, maior vai ser o tempo. Só que a descarga, ele leva em média 5 vezes mais para se descarregar em relação ao tempo de carga. Então, a fórmula do tempo aqui de descarga vai ser 5RD, resistor de descarga, vezes o capacitor. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre associação de capacitores, o oposto da associação de resistores. Se você aprendeu como é que faz a associação de resistores, o capacitor você só vai pensar ao contrário. Então, olha que interessante. No capacitor, quando ele está em série, você vai fazer como se fossem resistências em paralelo. Você lembra disso? Então, nesse caso aqui, você não vai somar essas duas capacitâncias. Não, senhor. Você vai fazer simplesmente aquela fórmula como se resistência em paralelo. É o contrário. Então, a gente vai fazer que a capacitância total vai ser C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então, essa fórmula aqui, ela vai ser simplesmente a fórmula para você calcular qual capacitor equivalente quando eles estiverem em série. E já que a gente está falando que é tudo ao contrário mesmo, o paralelo então vai ser o quê? O paralelo vai ser simplesmente você pegar a capacitância total e somar ambas desses capacitores. Então vai ser C1 mais C2. E se houver C3, C4, C5, é você só sair somando aí numa boa.
Está vendo que legal? Então é só pensar o oposto da associação de resistores que você acerta qualquer exercício de associação de capacitores. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar dos tipos de capacitores que existem no mercado. Então, o mais famoso deles, que eu acho, é o eletrolítico, né? O dielétrico dele, ou seja, o isolante dele, é um óxido isolante. Ele pode ser tanto polarizado, como você vê aqui, ó, essa setinha aqui, menos apontando para o menor terminal, como pode ser bipolar, ou seja, existem capacitores eletrolíticos que você não tem polaridade, certo? Então não tem aquele problema de com eles você causar alguma explosão, como acontece quando a gente inverte um capacitor eletrolítico polarizado. Ele tem característica de grande capacitâncias, tá? E alta corrente de fuga. No caso, ele é muito usado em filtragem de fontes, né? Acoplamento de áudio, auxílio de partidas de motores e correção de fator de potência. Então são nesses circuitos que você vai encontrar mais os eletrolíticos. Agora a gente está vendo aqui também os capacitores de tântalos, onde o dielétrico dele é o óxido de tântalo, né? Ele também é polarizado, ele tem grande capacitância, apesar de você ver que o tamanho dele é bem menor, e ele tem baixa corrente de fuga. Ele está sendo muito usado agora para substituir os eletrolíticos, justamente porque ele tem uma grande capacitância, uma baixa corrente de fuga, que isso aí já ganha dele, e se você vai fazer circuitos miniaturizados, os capacitores de tântalo são muito melhores, porque são bem menores do que os eletrolíticos. Agora nós estamos vendo os capacitores de mica, onde o dielétrico dele também é a mica, eles não são polarizados, a característica deles é baixa capacitância e baixa corrente de fuga. Eles são usados muito em circuitos osciladores, receptores e transmissores, tá bom? Agora a gente vê um muito comum de encontrar que são os de poliéster. O dielétrico dele só podia ser o poliéster, também não tem polaridade, eles têm baixa capacitância e baixa corrente de fuga. Onde que a gente vê muito eles? Em circuitos de baixa frequência. E aqui você tem os cerâmicos, tá? Os cerâmicos, eles têm a dielétrico dele também é cerâmica, não tem polaridade, tem baixa capacitância e baixa corrente de fuga. E eles são ótimos em circuitos de altas frequências e altas tensões. E para finalizar, pessoal, agora a gente vai aprender como que se lê esses capacitores de cerâmica, tudo bem? Então você se depara lá com um capacitor escrito 473. Você pergunta, o que é isso? Ele é muito parecido também com o código de cores que a gente aprende a ler nos resistores, né? Onde você tem a primeira, a segunda, a terceira coluna e a quarta. É a mesma coisa, olha que interessante. Então aqui, o primeiro número que aparece vai ser um número real de 1 a 9. O segundo algarismo aqui, ele varia de 0 até 9. E o terceiro número que aparece é o número de zeros que esse carinha tem. Alguns capacitores ainda, eles podem apresentar uma letra aqui como quarta lista, vamos dizer, né? Essa letra significa tolerância do capacitor. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, ó. Se os capacitores forem até de 10 pico, vão aparecer aqui as letras B, C, D e F. E aí eles vão variar desse jeito aqui, ó. Então, a letra B ele varia de 0,1 pico Faraday, a letra F até 1 pico Faraday do seu valor. Aí, quando eles forem maior que 10 pico, já começam a aparecer essas letras aqui. Então, a variação dele está mostrada aqui direitinho. Observa que a Z pode variar até 80% para mais ou 20% para baixo, né? A P 100%. Então, nesse caso aqui, esse cara aqui, ele tem a letra M, 20% de variação. Tá joia? Então, olha que interessante. Vamos agora ver como é que a gente faz a leitura. 473. O 473 aqui, ó, os dois primeiros números são números de 0 a 9, de 1 a 9. Então, é o 4 e o 7 mesmo. O 3 é o número de zeros. Então, você tem 47 vezes 10 a terceira. Aí você fala, mas que valor é esse? Então, a gente não está fazendo como se fossem resistores. Eu fiz uma formulinha aí fácil de vocês decorarem, que é assim, ó. Faraday, para a gente converter em Faraday, que é a unidade do capacitor, né? Em vez de estar aqui em ohms, vamos dizer, vai estar em Faraday, é igual ao valor de ohms que você acabou de achar, vezes 10 a menos 12. Então, você sempre vai multiplicar o que você achou aqui por 10 a menos 12. Então, se a gente chegar no exemplo que eu acabei de falar aqui, ó, 473, que é esse capacitor, então você vai ter o quê, ó? 4, 7, vezes 10 a terceira.
Aí você pega esse valor, multiplica por 10 a menos 12. Então, esse valor seria em ohms aqui, vezes 10 a menos 12. Aí, o que você vai ter aqui? Ó? 47 permanece. E aí, você tem 3 menos 12, vai dar menos 9. Então, esse capacitor é 47 nanofarad. Legal? Vamos fazer mais um. Ó. 104, 10, continua. 4 é 10 a quarta. Só que para ficar a quarta, a gente tem que passar para a notação de mili, micro, nano, né? Então, o que você faz? Pega o 4 aqui, joga aqui na frente, você vai ter mais um zero aqui, ó. Esse 4, um zero vem para cá. E aqui vai sobrar só 3. Então, de 10 vezes 10 a quarta, 100 vezes 10 a terceira. Ou seja, 100 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 12. É só multiplicar. Então, fica 100 vezes 3 menos 12, 10 a menos 9, que é o nosso conhecido 100 nanofarad. Tá certo? Mais um aí para fixar, né? 224, mesma coisa. 22 vezes 10 a 4, 4 zeros. Passa um zero para lá, ó, 220 para ficar mil, que cá, né, no caso. Você vai ter 220, 10 a terceira, vezes 10 a menos 12. Também 220 vezes 10 a menos 9. 220 nanofarad. Mais um pouquinho? 103, né? Para fixar mesmo. 103 no caso, 10 com 3, 10 a terceira. Que nem esse daqui, o 473. Você vai ter então 10 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 12, 10 vezes 10 a menos 9, 10 nanofarad. 101. 101 você vai ter 10 e quantos zeros? Mais 1. Aí o que você faz? Simplesmente pega e multiplica por 10 a menos 12. Agora o capacitor ficou como? 100. A gente sabe que 10 a menos 12 é pico. Então você tem 100 picofarads. Mesma coisa que interessante, ó, só aparecem dois números. O que você vai fazer nesse caso? Simplesmente você vai pegar 22 e multiplica por 10 a menos 12. 22 picofarad. Tem alguns capacitores que vão aparecer com essas letrinhas no meio. Aí é mais fácil ainda, porque a leitura é direta. O N significa nano. Então, ele está no lugar aqui da vírgula. Então, seria 2,2 nanofarad. A mesma coisa se aparecer um Pzinho. Seria 4,7 picofarad. Beleza, então, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que deu para falar tudo sobre capacitor aí num jeito mais resumido, né, e rápido, como o pessoal gosta. E eu fico muito feliz que você tenha ficado até aqui, para a gente então, depois se ver em outro vídeo. E vai aqui meu forte abraço e meu muito obrigado. Tchau, tchau.